Comissão da Criança e do Adolescente promove audiência pública em Colinas do Sul para ouvir as demandas da comunidade da região. Tratamento de reabilitação com método terapêutico da ecoterapia ajuda na recuperação de pacientes que procuram o atendimento do CRER. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, o deputado Carlos Antônio do PSDB, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia Legislativa, promoveu na manhã desta sexta-feira uma audiência pública no plenário da Câmara de Vereadores do município de Colinas do Sul. Questões relacionadas aos assentamentos no município e assuntos do Conselho Tutelar foram debatidos durante o encontro com a população local. A partir desta sexta-feira, mais de 178 mil goianos nascidos em janeiro e fevereiro tiveram a liberação para sacar os valores das contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesta primeira fase, devem ser resgatados quase 158 milhões de reais pelos trabalhadores do Estado. O trabalhador que nasceu em janeiro ou fevereiro e tem saldo de contas inativas do FGTS já pode receber o benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 4 milhões e 800 mil brasileiros têm direito a sacar no mês de março, o que corresponde a 15,9% do total. Nessa primeira etapa, os saques em todo o país podem chegar a quase 7 bilhões de reais. Como o rendimento do FGTS é muito baixo e em tempos de crise está todo mundo precisando de um dinheiro extra, a procura para sacar o FGTS das contas inativas está muito alta. Então a gente veio aqui à Agência Central da Caixa para trazer ao diretor executivo do banco os principais questionamentos da população sobre esse assunto. Quem tem direito a sacar? Aqueles trabalhadores que até dezembro de 2015 foram demitidos por justa causa ou pediram demissão, têm direito de sacar as contas inativas. Como eu confirmo para saber se eu tenho algum saldo do FGTS? A Caixa disponibiliza essa informação em vários canais de atendimento, como a página na internet, que é www.caixa.gov.br/contas inativas, onde o cliente pode consultar se tem direito, consultar o seu saldo. E, inclusive, se tiver conta na Caixa, ele pode optar por receber na conta da Caixa sem necessidade de vir à agência. Também está disponível um telefone 0800 726 2017, no qual todos os trabalhadores também podem se informar sobre o seu saldo e o seu direito de receber. Eu gostaria de saber onde eu posso estar sacando meu FGTS nativo. Caso ele não seja correntista da Caixa, ele pode tanto sacar o dinheiro numa agência ou nos canais correspondentes, inclusive lotéricos da Caixa, e também transferir, se for o caso, se for da sua vontade, para um outro banco da sua preferência. Eu queria saber qual que é o cronograma do saque do FGTS. Essa primeira fase é para o pagamento daqueles trabalhadores que nasceram entre janeiro e fevereiro. Existe um cronograma que está disponível também nesses canais de informações, e esse cronograma vai até 31 de julho, então não é preciso ter pressa. Os trabalhadores podem ter calma, podem vir fazer as consultas nos canais de atendimento e vir às agências durante todo esse período até 31 de julho deste ano. Eu quero saber, tirar uma dúvida de como se o trabalhador que tem direito ao FGTS e o patrão não recolheu. O recolhimento que deveria ter sido feito pela empresa não foi. Então é preciso que o trabalhador procure a empresa e busque a regularização. Alguns trabalhadores que procuraram a Caixa no primeiro dia de liberação do FGTS relataram problemas. Por que os valores antes estavam no extrato e agora some automático? Esses são casos pontuais de eventual sobrecarga no sistema de autoatendimento, e nesses casos o cliente deve procurar a agência para resolver a situação. O diretor também destacou os números esperados para esse primeiro mês de resgate do Fundo de Garantia. Essa primeira fase no estado de Goiás contempla mais de 178 mil clientes que têm acesso a mais de 160 milhões de reais, e até 11 horas da manhã já tinham sido feitos em todo o Brasil saques da ordem de 300 milhões. Em solenidade promovida nesta sexta-feira no auditório do Ministério Público de Goiás, Benedito Torres Neto tomou posse
para um novo mandato como Procurador-Geral de Justiça do Estado. Ele foi eleito pelos membros do Ministério Público e nomeado por decreto do governador Marconi Perillo. Benedito Torres está no Ministério Público desde 1990 e é a segunda vez que assume a chefia da Procuradoria-Geral de Justiça. Ele toma posse anunciando autonomia, independência e maior proximidade com a população. Em Brasília, a todo tempo eles tentam mexer nessa independência e autonomia, na verdade, adquirida com a Constituição de 1988. E nós temos que ficar vigilantes. E o Brasil inteiro, através das associações, dos procuradores gerais de justiça, tem feito um trabalho para que a gente possa, então, garantir esses mecanismos que a Constituição de 1988 trouxe para o Ministério Público. Vários deputados da Assembleia Legislativa participaram da solenidade de posse. A população ela é carente dessa aproximação e, com certeza, comemora quando pessoas que estão ocupando cargos importantes, que podem, de uma maneira ou outra, influenciar no seu dia a dia, permitir que ocorra essa acessibilidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Witt, comentou o fato do Poder Legislativo também buscar interatividade com a população. Nossa relação, de um modo geral, com o Ministério Público sempre foi uma relação muito profícua. Foi assim com o Lauro, eu peguei apenas o final da gestão com o Lauro, mas ainda enquanto líder do governo tivemos muitas tratativas e agora com o Dr. Benedito nós já estamos conversando há tempos. As angústias que o Ministério Público irá enfrentar e os demais poderes são as mesmas angústias que nós da Assembleia Legislativa iremos enfrentar. Esse entrosamento, essa conversa é sempre constante, fará com que nós encontremos soluções tanto para a Assembleia Legislativa quanto para o Executivo e também para o Ministério Público. Para dar maior agilidade na abertura, alteração e encerramento de empresas no estado de Goiás, o VaptVupt Empresarial, que é considerado atualmente o serviço mais completo em termos de atendimento ao empresariado no Brasil, lançou nesta sexta-feira nova plataforma tecnológica empresarial da JUSEG. Veja na reportagem. Agora devidamente reformado após um período de quase um mês fechado para a reforma de readequação da estrutura, o VaptVupt Empresarial, que é hoje considerado o mais completo serviço de atendimento a empresários do país, vai oferecer a partir desse momento ampliação de serviços, com um objetivo claro. Que é exatamente essa unidade do VaptVupt Empresarial, ele é exclusivo para empresas, para abertura, para alteração de empresas. E ele hoje está completo, ou seja, o empreendedor, ele num mesmo local pode fazer todos os pedidos de registro e licenciamento que a empresa precisa para estar em atividade. Participaram ainda da solenidade representantes do Fórum Empresarial, contadores e secretários. O governador do estado, Marconi Perillo, e o presidente da JUSEG, Junta Comercial do Estado de Goiás, Rafael Lousa, lançaram oficialmente a nova plataforma tecnológica empresarial da JUSEG, que permitirá, na prática, a unificação e celeridade processual na abertura, alteração e encerramento de empresas no estado. Até então, o empreendedor pegava esse documento e tinha que passar ou de mês em mês aqui, ou ir de órgão em órgão fazer o seu cadastro e pedir a sua licença. Nós também estamos lançando hoje o portal do empreendedor goiano, que vai reunir todos esses órgãos num único site, num único portal, onde ele vai poder não só dar entrada nessa documentação, com a alternativa de fazer essa entrada de forma digital, preenchimento com assinatura através de certificado digital, como também acompanhar a tramitação desse processo em todos os órgãos dentro de um único site. Ele não é mais precisar ficar mudando de site para ver o andamento de cada pedido. Durante o evento, Rafael Lousa comemorou o número de abertura de empresas no estado nos 2 primeiros meses desse ano, o que representou um aumento de cerca de 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 3 mil empresas foram abertas em um período de crise econômica que vive o país. Nós tínhamos uma meta de abrir 15 mil empresas em 2016 em Goiás e tivemos a abertura de mais de 17 mil empresas. E os 2 primeiros meses desse ano de 2017 são os 2 melhores primeiros meses dos últimos 3 anos em abertura de novos negócios, com mais de 3 mil novas empresas abertas.
Projeto de autoria do deputado Francisco Júnior, do PSD, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e intervenções cirúrgicas eletivas na rede estadual de saúde, está em tramitação aqui na casa. De acordo com o parlamentar, a ideia é promover a transparência e respaldar a lista de espera. Esse controle ele vai ser muito mais organizado, muito mais eficiente, eficaz e gerando um ambiente mais favorável para a população, mais respeitoso e com certeza ela será mais bem atendida. O deputado Henrique Arantes, do PTB, promoveu na noite desta quinta-feira sessão especial para entrega de título de cidadania goiana ao deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Em sessão especial, a Assembleia entregou o título de cidadania goiana a Paulinho da Força, presidente da Força Sindical Brasil. A sessão foi presidida pelo deputado estadual José Witt, presidente da casa, e contou com várias autoridades, entre deputados federais e o vice-governador José Eliton, representando Marconi Perillo na solenidade. Uma justa homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realiza ao Paulinho da Força, pela sua trajetória na valorização do trabalhador brasileiro. Há décadas ele atua sempre na defesa dos interesses da classe trabalhadora, defendendo teses importantes para o fortalecimento do sindicalismo brasileiro. E Goiás tem também um braço importante da força sindical. O Paulinho é um dos trabalhadores que puderam alçar os grandes temas nacionais que envolvem políticas de trabalho a um novo patamar. Ainda na composição da mesa, o presidente da Força Sindical Goiás, Rodrigo Carvelo, que falou da trajetória do homenageado da noite. A Força em Goiás está completando 10 anos, a Força Nacional 26 anos, e nós estamos homenageando o maior líder sindical do Brasil, que é o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, que luta 24 horas por dia defendendo o trabalhador no Congresso Nacional. Então é reconhecimento, ele já ajudou muito os trabalhadores goianos, então estou muito feliz pela propositura do título do Henrique Arantes, fez a propositura, e estou muito feliz com o Paulinho na minha terra, no meu estado, e o meu estado reconhecendo o maior líder sindical como goiano. Da tribuna, o agraciado com o título de cidadania goiana falou do reconhecimento demonstrado pelo Legislativo de Goiás. Muito feliz da vida, porque alguém que nasceu lá no interior do Paraná, depois foi para São Paulo e virar cidadão goiano, ou seja, para mim é uma grande satisfação, um pouco talvez do trabalho que fiz, mas fica aqui um agradecimento a todos os deputados e todo o povo goiano aqui por estar me homenageando hoje com o título de cidadão goiano. Então, satisfação estar recebendo o título. Natural do estado do Paraná, o deputado defende proposta na Câmara Federal que propõe correções na reforma da Previdência, que destacou em plenário. Fizemos uma emenda de vários deputados, entre eles Jovair Arantes, que é deputado aqui de Goiás, Lucas Virgílio, está aqui do meu lado. Assinamos uma emenda, uma espécie de substitutiva dessa do governo. O governo propõe 65 anos para homens e mulheres, nós estamos propondo 60 anos para homens, 58 anos para as mulheres. As mulheres trabalham mais que os homens e é reconhecido, por isso tem que aposentar antes. O governo propõe uma transição de 50% a mais do tempo que falta para se aposentar, nós estamos propondo de 30% a mais do tempo que falta para se aposentar. O governo conta o valor da aposentadoria a partir de 51 pontos, mais um ponto por ano trabalhado. Nós começamos essa contagem com 60 pontos, mais um ponto por ano trabalhado. Portanto, as pessoas não precisariam trabalhar 49 anos. E por último, o governo propõe cortar a metade da pensão da viúva ou do viúvo. E nós estamos mantendo em 100%, desde que a pensão e a aposentadoria não ultrapassem o teto da Previdência. Ou seja, a gente propõe uma reforma, mas uma reforma mais branda e uma reforma que nós achamos que é possível ser aprovada. Também presente na sessão, o deputado federal Jovair Arantes, do PTB, comentou as reformas apresentadas pelo governo Temer. Precisa de fazer reforma trabalhista, precisa de fazer reforma previdenciária, precisa discutir sobre tudo isso. Essas pessoas que ficam aí gritando, está tirando direito, vai tirar direito, nada disso. O que nós temos que pensar é num país que precisa ter reformas, precisa de ter linkado no propósito de gerar emprego e renda, e isso não está acontecendo. Nós estamos vendo as empresas fechando porque não dá conta de manter suas obrigações trabalhistas. E os empregados estão pagando o pato por isso, não é? Que os sindicatos, e aqui hoje nós estamos com um sindicalista nato, que é o Paulinho, eu tenho dito sempre o seguinte:
A expressão do trabalho não pode ser do sindicato, não pode ser do sindicalista. A expressão do trabalho tem que ser exatamente a possibilidade de geração e de crescimento. Se não dá para ser assim, você vai matar a galinha dos ovos de ouro, daqui a pouco você não tem quem emprega. Não vai ter mais empregador, vai ter só quem quer ser assalariado, porque você vai na Justiça do Trabalho, faz uma reclamação, mesmo a litigância de má-fé, você consegue obter êxito. Então essas coisas precisam de acabar no Brasil. São reformas importantes que precisam ser feitas. Autor da proposta de cidadania, o deputado Henrique Arantes, do PTB, disse que a trajetória do homenageado presidente da Força Sindical Brasil sustenta o título goiano, honraria concedida a pessoas que se destacam em prol da sociedade. Eu fico muito emocionado em poder dar essa homenagem ao Paulinho da Força. Ele que só pelo trabalho que ele já fez enquanto defesa dos trabalhadores já justificaria o título, mas além disso ele é fundador de uma central sindical que é muito coesa, sólida em Goiás, que reorganizou muitos movimentos sindicais de uma forma que lhes deu força e que lhes deu, acima de tudo, autoridade para discutir com o patrão melhores planos de salário, melhores condições de trabalho. Logo após a sessão, foi realizado no Salão Nobre da Casa o lançamento do livro da Força Sindical Goiás. O livro conta a história da central, que atua há 10 anos no estado em defesa dos trabalhadores. O lançamento do livro Força Sindical Goiás, 10 anos de lutas e conquistas, foi feito no Salão Nobre da Casa, com a participação de representantes sindicais que compõem a Força Sindical Goiás. A obra conta a história da central, presidida desde sua fundação em 2007 por Rodrigo Carfelo. O livro ficou muito bonito, conta a nossa história, né, em muitas páginas, né, mas a história de 10 anos é uma história de luta, de conquista, de um novo jeito de lutar, de fazer sindicalismo. Muita gente mistura e quer comparar a Força Sindical com outras centrais. A Força Sindical trabalha com resultado, com negociação, ela não é daquele estilo antigo que quanto pior, melhor. A Força ela trabalha com resultado e pela manutenção do trabalho, defendendo sempre o trabalhador. A publicação conta com entrevistas realizadas pelo jornalista João Nascimento, presidente do Clube de Repórteres Políticos de Goiás. Realmente é uma felicidade muito grande, porque eu tive um aprendizado muito bom ao entrevistar os fundadores da Força Sindical Goiás, bem como os presidentes das federações. Então, eu aprendi muita coisa de sindicalismo, o pessoal realmente sabe. A redação final do livro coube à jornalista Priscila Borges. Na programação da TV Assembleia, você vai poder acompanhar no programa Você Mais Saudável como é o tratamento realizado para a reabilitação, chamado ecoterapia, método terapêutico que utiliza cavalos para estimular movimentos e, com isso, auxilia na recuperação de pacientes. A prática em Goiás é realizada pelo CRER, Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo. Assista um trecho do programa. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no anexo do CRER para conversar com o Clóvis Alencastro Veiga, ele que é agente administrativo e faz parte aqui dessa equipe multifuncional que coordena esse tratamento desenvolvido através da ecoterapia. Clóvis, muito obrigada por nos receber. O Centro de Ecoterapia do CRER ele funciona desde o ano de 2004. É um centro filiado da ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, que é a associação que regulamenta a prática de ecoterapia no Brasil. Ela que detém os direitos, então ela que regulamenta essa prática. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima.